E a gente vai adiante agora, trocamos de tema, porque o nosso tema agora é gripe aviária. Na segunda-feira, as ações de frigoríficos brasileiros chegaram a registrar altas de até 4% durante o pregão, repercutindo a confirmação feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos de presença de gripe aviária em uma granja comercial no estado de Arkansas. O local segue em quarentena e as aves da propriedade serão abatidas para evitar a propagação da doença. Outra região que também tem sofrido os impactos da doença é a Europa. Na última semana, por exemplo, o governo da Holanda orientou que os avicultores confinassem os animais para conter a propagação. O Itaú BBA revela que só neste ano quase 50 milhões de aves foram abatidas na Europa. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens. A disseminação coloca o mundo em atenção devido à alta taxa de mortalidade e possíveis restrições comerciais. O Brasil é o único grande participante do mercado de aves que nunca registrou casos de gripe aviária. Agora, esse tema importa demais para a gente, para entendermos as dinâmicas do mercado exportador, as oportunidades para os agropecuaristas brasileiros, também para a gente consumidor. Vamos entender em detalhes tudo isso com o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, que está em Paris, na França, participando da CIAL, uma das maiores feiras alimentícias do mundo, e prontamente nos atendeu. Uma satisfação tê-lo conosco, Santin, seja bem-vindo. Olá, Kellen, olá a todos os parceiros da Jovem Pan, prazer falar com você daqui de Paris, com um pouquinho de ruído porque estamos na montagem da feira que começa amanhã, mas nada melhor do que estar aqui no centro dos acontecimentos, que eu vi a sua introdução sobre influenza aviária e estou à sua disposição. Muito obrigada, Ricardo. A gente agradece todo o esforço para nos atender. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você é sobre as exportações brasileiras de frango, né? No ano, elas já estão quase 6% maiores que no mesmo período do ano passado. Esse aumento está atrelado aos surtos de gripe aviária ao redor do mundo? Tem parte disso, Kellen. São vários fatores, entre eles o conflito Rússia e Ucrânia, que acabam diminuindo as produções locais, mas a influenza aviária é um dos fatores principais e determinantes desse aumento. E por quê? Porque aqui na Europa, como você bem falou, são vários os episódios que estão acontecendo e nós estamos agora no começo, o inverno vai começar aqui no hemisfério norte. Nunca tinha havido um vírus tão forte como esse H5N1 ficando digamos assim, afetando as aves durante o verão. Isso aconteceu na França, aconteceu aqui em vários países da Europa. E agora, ainda por cima, tem no outro grande exportador mundial, que é os Estados Unidos, como você relatou, o último caso no Arkansas, mas em vários estados dos Estados Unidos também. Por isso a influenza aviária teve influência no aumento da procura do Brasil, é por isso que o Brasil tem vendido mais de 400 mil toneladas de frango por mês, em média, de janeiro a setembro. Muito bem, Santin, você sabe que a nossa audiência na Jovem Pan, ela é muito grande e espalhada pelo Brasil, não só o Brasil do agro. Então eu gostaria só de, antes de avançar com você, deixar muito claro, a gripe aviária não atinge o rebanho do Brasil e a gripe aviária não significa nenhum risco para o consumo de proteína de aves aos consumidores que nos ouvem aqui no Brasil, correto? Correto, obrigado pela lembrança, que a gripe aviária é uma doença das aves somente. Ela não afeta os humanos, ela não faz mal para as pessoas, ela só faz com que a ave possa morrer. Isso é que é o grande problema dela. Os humanos são afetados, digamos assim, porque vai faltar comida quando começa a abater muitas aves. Esse é o medo que as pessoas têm por conta da gripe. Mas a gripe não afeta as pessoas humanas, ela não tem problema. E no caso do Brasil, nós nunca tivemos nenhum caso no nosso plantel. Para o nosso consumidor do Brasil, fique bem seguro que a carne brasileira é segura e é vendida para mais de 150 países no mundo, inclusive sendo procurada agora mais ainda, porque os países estão com medo que falte a carne nos seus locais de produção. Imagino. Agora, a Organização Mundial de Saúde, Santin, está afirmando que a propagação da gripe aviária pode aumentar a partir de outubro, atingindo o pico em fevereiro. Isso, na sua opinião, significa que há um cenário ainda mais favorável para as exportações brasileiras nos próximos meses? Que tipo de impacto isso traz
para 2 pontos, para quem produz aves aqui no Brasil e para o consumidor que também nos ouve. Será que ele vai ter que pagar mais caro pela carne de frango? Bem, vamos revisar que o frango ficou caro por conta do milho e do farelo de soja. Se tiver que pagar mais caro, vai ser talvez por laninha ou por outros efeitos, e não pela exportação. A exportação, pelo contrário, nós exportamos hoje 32% do que a gente produz no Brasil, vai para fora, 68% fica para o brasileiro. A grande consequência, você fala bem, a gente não gosta de celebrar a desgraça alheia, mas é sim uma oportunidade para o Brasil. Tanto é verdade que está aumentando as exportações. Nós vimos no primeiro trimestre do ano numa média de 380 mil toneladas e agora estamos com médias acima de 400 mil toneladas por mês e que com certeza, como você bem colocou, esse efeito vai ser muito mais forte em 2023. Porque a gripe aviária, ela não influencia só a carne que vai para a mesa, ela ataca também plantéis de matrizes, que são as mães dos frangos que viram comida. E isso também acaba retardando o processo de produção aqui na Europa e nos Estados Unidos. Então a gente tem isso sim, mas eu não vejo que o aumento que possa ter das exportações, como está tendo agora, nós estamos mantendo a mesma oferta no mercado interno e não vai ter reflexo para o nosso consumidor. O único efeito que poderá ter, sim, para o nosso consumidor é que se o milho e o farelo de soja voltarem a ter picos de preço, e a gente viu que a safra foi muito boa, ela é hoje abundante, tem boa safra no Paraguai também, a gente deve estar num processo de estabilização. Claro, estabilização em níveis mais altos, mas não vemos hoje a exportação aumentando a ponto de retirar produto do mercado interno. A nossa indústria está já se preparando para esse eventual aumento, tem capacidade de aumentar a sua produção para atender o aumento de demanda que deverá vir em 2023. Muito bem, Santinho, você esclareceu muitíssimo bem, porque essa é uma correlação que muitas vezes é feita aqui no Brasil. Se o mercado mundial demanda mais do Brasil, o consumidor brasileiro paga mais pelo produto, o que não é verdade. Você deixou bastante esclarecido como é que essa dinâmica do mercado acontece. Para aprofundar um pouco mais, à medida que o mundo pede mais participação do Brasil, quando olha para a Europa enfrentando problemas de gripe aviária, Estados Unidos também, o Brasil já tem sinais de que vai aumentar a produção. Que tipo de sinais você nos dá? Porque a audiência do agro quer saber como é que vai ficar a previsão de rentabilidade dela diante desse cenário. Bem, você coloca e só reforçar isso mesmo que você colocou. O dinheiro da exportação, no caso das aves, esse ano vai dar próximo de 12 bilhões de dólares. Ele ajuda a equilibrar, digamos assim, o balanço econômico das empresas e aí consegue manter o frango do Brasil mais estável. Tanto é verdade que quando a gente vende fora, Kellen, nós precisamos vender a um preço mais alto do que se vende no Brasil. E esse dinheiro ajuda. Não é que, por isso é muito importante essa oportunidade, eu te agradeço. Agora, as empresas já estão se preparando. É natural agora para o fim do ano. A gente sabe também que o Brasil cresceu esse ano de uma maneira bastante positiva, vai seguir crescendo em 2023 e o aumento de demanda faz com que as empresas façam aquilo que se tem, um alojamento. Mas não é um grande aumento de alojamento, não. Hoje você vê bastante equilíbrio no mercado. Agora, há outras elasticidades, como você deixar um dia a mais o frango no campo, ele já tem um pouco mais de peso. As empresas têm essa capacidade de ir aumentando de acordo com a demanda. E é assim que a gente está preparado. Hoje o Brasil tem sim material genético suficiente para atender a nossa produção e esse eventual aumento de importação por parte dos nossos compradores. Excelente. Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a gente agradece demais pelos esforços para estar aqui com a nossa audiência, direto de Paris, na França, onde vai voltar cheio de novidade para o nosso público aqui no Brasil. Volte para nos contar. Obrigado, Kenny. Um grande abraço, que Deus proteja todas as famílias e um bom final de semana aí para todos no Brasil, onde estiver. Obrigada a você. Até a próxima, Santin.